Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Revitalização da zona portuária convive com antigos problemas. Nós tínhamos ônibus para o Leblon, nós tínhamos ônibus para Copacabana, nós tínhamos um circular, que era o C10. É essa mesma zona portuária que se prepara para se tornar um polo tecnológico. A gente vai ter empresas que vão ter demandas de negócios tecnológicos. E Exposição conta a história da Paner, a maior companhia aérea do Brasil. Pelo nome Paner do Brasil, qualquer lugar que ela parasse, já sabia que o avião era do Brasil. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição com uma matéria exclusiva sobre a revitalização da zona portuária. O repórter Renato Chapô percorreu ruas e antigos e novos empreendimentos. Ele descobriu que na região, por exemplo, as pessoas reclamam da falta de ônibus. No entanto, está sendo criado um polo tecnológico com a instalação de startups. É o começo do Vale do Silício Carioca. De um lado, casas e sobrados de um Rio que se vê cada vez mais só em fotos e livros. Do outro, prédios e infraestrutura que trazem um ar futurista para a zona portuária. Esse contraste começou com as obras de revitalização da região, que tem 5 milhões de metros quadrados e engloba parte dos bairros do Caju, Gamboa, Saúde, Santo Cristo e parte do centro do Rio. Ali estão previstos prédios residenciais, prédios corporativos modernos, como já tem um, shopping centers funcionando ali e hotéis. Talvez esses sejam os principais polos de empreendimento que lá estão projetados para aquela região. E, evidentemente, com essa modernidade de novos negócios, o mercado todo se favorece, não só na locação de prédios corporativos, como também na locação de prédios residenciais, porque as pessoas vão ter que fixar residência nesses novos locais de trabalho. A Praça Mauá, com o Museu do Amanhã e o VLT, são exemplos desses novos tempos. Mas nem todos têm motivo para comemorar. Mercedes Guimarães, empresária e diretora do Instituto dos Pretos Novos na Gamboa, mora aqui há 50 anos e diz que as reformas deixaram algumas sequelas. Nós tínhamos ônibus para o Leblon, nós tínhamos ônibus para Copacabana, nós tínhamos um circular, que era o C10, né, que ele ia até a bairro de Fátima e voltava. O projeto é realizado pelo consórcio Porto Novo, uma parceria público-privada que reúne 3 empresas e tem prazo de 30 anos para a conclusão. Você tem uma legislação específica para essa área que, a partir de um determinado nível de construção, você é obrigado a pagar uma outorga, uma mais-valia, que chama-se CEPAX, que é o Certificado Potencial de Área Adicionada. O resultado da venda desses CEPACs e de venda dos terrenos é que gera recursos para se fazer a infraestrutura da área. E o que é a infraestrutura da área? Por exemplo, queda da perimetral. O dinheiro foi pago com isso. O túnel Marcelo Alencar foi pago com isso. O túnel Rio 450 foi pago com isso. Foram construídos 70 quilômetros de vias, entre elas o túnel Rio 450 e o túnel Marcelo Alencar, que substituiu o elevado da perimetral.
Toda a rede de infraestrutura urbana, como água, iluminação e telecomunicações, foi refeita. Seu Manuel gostou das melhorias. Ele chegou a Gamboa no final dos anos 80 do século passado e montou um restaurante neste sobrado, onde vive e aluga 2 apartamentos de 2 quartos cada. Ele conta que nunca mais sofreu com enchentes, mas reclama da queda do movimento. Eu chegava na sexta-feira a vender 35 caixas de cerveja. Hoje eu vendo 8 caixas por mês, para ter uma ideia. Tinha um movimento muito maior aqui no seu restaurante também. Tinha. E não são só os clientes do Seu Manuel que estão desaparecendo. Lojas antigas da região estão fechando. Novos vizinhos estão chegando. Os especialistas chamam isso de gentrificação. É um fenômeno que acontece que muda um pouco a cara, muda um pouco a tipicidade de uma região quando ela começa a ser ocupada por prédios de uma outra característica. Quando isso acontece, novos serviços acabam se desenvolvendo numa região que até então não tinham esses serviços e, forçosamente, a população que até então ocupa regiões que se transformam, elas acabam migrando para outros lugares. O crescimento da zona portuária é apoiado no que tecnicamente se chama de âncoras. Na Praça Mauá, a âncora foi o Museu do Amanhã. Depois veio o Aquarrio. Agora é a vez da roda gigante prometida para novembro desse ano. Ela poderá receber até 20 mil visitantes por dia. Espera-se que novos empreendimentos surjam no entorno, como restaurantes e bares, criando empregos. A ideia é que as novas vagas que vão surgir sejam destinadas aos moradores locais. Mas a prefeitura também quer povoar a região, trazer mais gente para viver aqui. 800 unidades habitacionais já foram licenciadas, só que agora com um novo conceito, o de zona mista. Pessoas e empresas vão dividir o mesmo espaço, os mesmos prédios e condomínios. No mesmo empreendimento, você pode ter lojas, você pode ter salas comerciais e você pode ter habitação. Todos os que estão hoje, que já foram feitos aqui, foram feitos só para empresária, área empresarial. Todos os edifícios que tem aqui, mais ou menos 480 mil metros quadrados de áreas construídas aqui dentro. As novas que estão vindo aí agora já estão nesse conceito de zona mista. E o Moinho Fluminense, no bairro da Saúde, pode seguir esta linha dos empreendimentos de zona mista. O prédio, de 1887, tombado pelo patrimônio histórico, acaba de ser vendido para um grupo de investimento de São Paulo. Com 53 mil metros quadrados de área, o Moinho Fluminense foi a primeira fábrica de moagem de trigo do Brasil. Mas a grande aposta do mercado imobiliário são as empresas de tecnologia. Para isso, grandes construções estão sendo erguidas, como o moderno prédio Aqua Corporate, símbolo destes novos tempos na zona portuária. Uma outra torre igual a essa vai começar a subir em breve. Para os especialistas, o Porto pode se tornar uma versão carioca do Vale do Silício, região da Califórnia, nos Estados Unidos, famosa por reunir empresas de alta tecnologia. A gente vai ter empresas que vão ter demandas de negócios tecnológicos. E quando você tem empresas que precisam de outras empresas para desenvolver criativamente, né, evidentemente, novas tecnologias, é lógico que aquela região tende a ser esse polo. A Polícia Militar vai lançar uma patrulha para atender casos de violência contra a mulher. Só no primeiro semestre foram realizadas 374 prisões. Quem tem as informações é a repórter Luciana Cabizieri. Só nos 6 primeiros meses deste ano, as 14 delegacias de atendimento à mulher do estado registrou 374 prisões. O número já é maior do que o do ano passado, com 274 casos. O patrulhamento Maria da Penha, que será feito na cidade do Rio pela Polícia Militar, atenderá exclusivamente a casos de violência contra a mulher. A vítima que quiser buscar ajuda pode ligar para o telefone 180. A ligação será gratuita. E uma exposição para quem gosta de história e aviação. Nas Asas da Paner conta, através de objetos, a trajetória de 90 anos da maior companhia aérea do Brasil. De longe se vê a elegância nos gestos de Ingrid.
Com altura de manequim e até mesmo de jogadora de basquete ou de vôlei, ela chegou a experimentar todas essas carreiras, mas nenhuma atraiu tanto a jovem que se tornou a aeromoça da Panair do Brasil aos 18 anos. Os critérios de ingresso na companhia eram rigorosos. Tinha que saber falar idiomas, tinha que ter etiqueta, tinha que saber manejar os talheres, enfim, tinha que saber tudo. Eu, graças a Deus, sabia, então fui aceita e logo um mês depois estava fazendo o curso e comecei a voar logo em seguida. Pelo nome Panair do Brasil, qualquer lugar que ela parasse, já se sabia que o avião era do Brasil. Considerada um orgulho nacional, cartão de visitas do Brasil no exterior e conhecida pelo alto padrão de atendimento e eficiência, a empresa que dominou o setor de aviação entre as décadas de 40 e 60 completa 90 anos de fundação em 2019. Quando um avião da Panair está chegando em qualquer aeroporto do mundo, é a própria bandeira do Brasil que tremula em terras distantes. A Panair do Brasil teve as atividades interrompidas da noite para o dia no período da ditadura militar. A licença para operar foi retirada por meio de um curto despacho assinado pelo presidente Castelo Branco, sob o argumento de que a situação financeira da companhia era irrecuperável. No entanto, o desempenho da firma indicava o contrário. A própria Justiça depois voltou atrás, porque foi decretada a falência da Panair, né, em 65, mas depois, posteriormente, essa falência foi levantada, entendeu? Ou seja, foi anulada. Então, conseguiu-se provar que, na verdade, a Panair tinha patrimônio. Voar naquela época, né, até os anos 60, era um serviço de luxo, né? E um serviço muito ousado, né? Porque, por exemplo, para você sair do Rio de Janeiro e chegar em Nova York, você podia levar 2 dias, né? Para você sair daqui e ir para Portugal, que hoje em dia é considerado uma viagem curta, você tinha que parar em Dakar. Os aviões não tinham autonomia de voo. Então, esses voos, eles serviam almoços, jantares, com muito requinte. A gente tem aqui na exposição, por exemplo, a louça que era usada no serviço de bordo internacional, que é uma louça Rosenthal, alemã, importada. Subsidiária da americana Nirbra, Nova York, Rio, Buenos Aires, incorporada pela Pan American, a Panair do Brasil era concessionária exclusiva das rotas para a Europa, África e Oriente Médio. Além de voar para países da América do Sul e em todo o Brasil, a empresa executava o serviço único de integração em 43 localidades da Amazônia. Heitor Villa-Lobos e o presidente Getúlio Vargas são alguns passageiros ilustres que foram registrados em aviões da companhia. Até a taça Jules Rimet, quando a seleção de futebol nacional venceu a Copa do Mundo de 1958, viajou com os pilotos da empresa. Essa é a primeira vez que o Museu Histórico Nacional exibe uma exposição acerca de uma empresa privada e isso tem um motivo muito especial. Desde o início, quando se começou a coletar os objetos para essa coleção, a intenção já era doá-los aqui para o acervo do museu. Esta foi uma maneira encontrada para deixar um legado e transferir para uma instituição pública o conjunto de lembranças da companhia aérea, que funcionava em frente ao Museu Histórico Nacional, na Praça Marechal Âncora. E foi graças ao padrão Panair que a exposição se fez possível. A qualidade de impressão deles era tão boa, né? Esses folhetos eram impressos nas melhores gráficas que existiam no Brasil na época, né? Gráficas que imprimiam, por exemplo, gravuras de Portinari, né? A mesma gráfica imprimia os folders da Panair. São quase 700 peças, entre itens de uso pessoal da tripulação, folhetos e os famosos brindes que eram ofertados aos viajantes. A Panair distribuía brindes de qualidade. Então ficaram famosas, por exemplo, as maletinhas da Panair, que eram usadas como bagagem de mão nas viagens, que todo mundo gostava de ter. Numa época em que não só era permitido fumar dentro do avião, como era chique, os cinzeiros se tornaram verdadeiros objetos de desejo dos colecionadores e passageiros da Panair. A mostra é resultado de uma parceria entre a empresa Panair do Brasil e a família Panair, uma associação que reúne antigos funcionários da companhia. É um fato único, né? É um caso de Guinness Book, porque uma companhia fechada há 54 anos não consegue juntar uma família que se reúne para contar suas memórias, para rever seus momentos. Só mesmo entendendo como uma coisa muito drástica acontecido por uma família de 5 mil funcionários, poderiam ter dado esse sentimento comum, né? Eram 5 mil famílias que em 64, 65
perderam o seu emprego sem contarem para eles por que eles perderam os empregos. A exposição nas asas da Panery está aberta à visitação até o dia 29 de setembro. Os ingressos custam R$10. Aos domingos, a entrada é franca. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.